Meu nome é Pastor Onésimo, eu faço parte da Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, que aqui na cidade de Itapiúna está desde o ano de 1990, que a gente está aqui na cidade, pregando o Evangelho, anunciando a palavra do Senhor. E eu estou há 10 anos como pastor da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil de Itapiúna. A minha experiência com o Evangelho vem desde o nascimento. Meu pai, pastor Oséias, já nasceu na fé, consequentemente também eu já nasci na fé. Minha mãe se converteu-se aos 17 anos, então eu venho de um lar cristão, para a glória de Deus. E até o presente momento nunca me afastei do Evangelho, nem pretendo. Isso foi ordenado a pastor há quanto tempo? Que ano, você lembra? Eu fui ordenado a pastor no ano de 2016. Eu estou à frente da igreja desde 2014, né? Quando, na ocasião, o pastor Oséias foi transferido para Banabuiú, para a cidade de Banabuiú. E aí eu, recém-chegado da cidade de São Luís do Curu, tive uma experiência lá. E aí eu fiquei aqui como dirigente da igreja, na sua saída. E aí entrei no processo final para chegar ao cargo de pastor. Na época eu era presbítero. Eu sou bacharel em teologia pelo Seminário Teológico STPC, que é o Seminário Teológico da Missão, do estado do Ceará, inclusive um dos primeiros, né, a se consolidar no estado, foi fundado em 86. Sou bacharel em teologia pelo Seminário Stadege da Assembleia de Deus do Juazeiro do Norte. E academicamente, né, essas formações são livres, né, por seminário de igreja. E academicamente sou bacharel em teologia pela Faculdade Quírios e sou pós-graduado também em teologia pela Uniaselv. Começou a história da igreja aqui em Itapiúna? A Igreja Missão Evangélica de Itapiúna, ela é advinda de Quixadá. Nós tínhamos um pastor, na época, pastor Moisés Flor Lopes. Ele fazia parte de uma igreja chamada Igreja Pentecostal Unidos na Fé. E essa igreja, ela iniciou os seus trabalhos em 1990. E ela tinha congregação em Banabuiú, Itapiúna, e a sede era em Quixadá. Em 1998, ele, conversando com a diretoria da época, o quadro de obreiros, diáconos, presbíteros da época, ele decidiu que a Igreja Pentecostal Unidos na Fé iria encerrar suas atividades e iria unificar-se a Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. E foi isso de fato que aconteceu. O pastor enviava alguns obreiros para vir aqui dar assistência, para estar aqui, para vir participar dos cultos. Quando, no ano de 1999, aí pastor Oséias, meu pai, foi designado para estar à frente aqui dessa instituição. O ano de 99 e o ano de 2000,
ele ficou vindo dar assistência. Nós morávamos em Quixadá e ele vinha para cá na sexta-feira e só retornava no domingo. No ano de 2001, nós viemos definitivamente de morada. Se estabelecemos na cidade e ele ficou pastoreando aqui junto com a família a Igreja Missão de 99 a 2011. Quando, na ocasião de dezembro de 2011, ele foi solicitado para a sua transferência para a cidade de Banabuiú, e em janeiro de 2012, começo de janeiro de 2012, ele deslocou-se para Banabuiú, para a cidade de Banabuiú, e eu fiquei aqui na responsabilidade da igreja. Em 1998, unificasse a MEPB, Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Ao todo, já são 33 anos anunciando o reino de Deus na cidade de Itapiúna. Aleluia! Louvado seja Deus! Vem rápido aqui. Vai pra cá. Tá, saiu um pouco pequeno, mas era maior. Sempre tem esse impedimento de sair um pouco pequeno, mas eu vou ler aqui pra você. Nossos valores: amar a Deus, amar as pessoas. Esse amar a Deus aqui está na palavra, são todas as coisas. Nossos valores: amar a Deus, amar as pessoas, servir a todos. Nossa missão: a nossa missão é fazer missões. Eita! Nossa visão: ser igreja acolhedora que inspira pessoas a viverem os propósitos de Deus. Parabéns, Igreja Missão. O senhor é pastor apenas desta igreja aqui ou tem outras igrejas que estão sob sua responsabilidade? A Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil de Itapiúna, ela é mãe também, vamos dizer assim o termo, né? Da missão da localidade Boa Água e da localidade Queixada, aqui em Itapiúna. E essas igrejas, elas pertencem aqui à igreja de Itapiúna e estão mais diretamente na supervisão do pastor Oséias, mas eu estou lá, ajudando ele, participando com ele, por conta de umas questões de diretrizes, mas são igrejas oriundas aqui da missão da sede de Itapiúna. Hoje a sua igreja conta com quantos membros? Você fala daqui no geral, como? Que o senhor pastoreia. Sim. Aqui na cidade de Itapiúna, no momento, nós temos em torno, entre membros e congregados, nós temos em torno de 50 e alguma coisa. E os trabalhos que são realizados pela Igreja Missão ocupam a semana toda? Ocupam. Nós temos toda uma semana de trabalho. Nós temos, segunda-feira temos o culto de oração, terça-feira a gente tem trabalho também, quarta temos culto, quinta-feira temos uma atividade aqui com o departamento de senhoras, na sexta nós temos o culto de doutrina, que hoje é chamado culto de ensino, né? No sábado nós temos culto de mocidade, temos culto de senhoras. No domingo nós temos a escola bíblica dominical pela manhã, às 9 da manhã. E à noite nós temos o culto oficial, que é chamado culto público, né? Então essas são as nossas atividades. Temos também um trabalho evangelístico na praça central, pela manhã. A gente reúne aqui alguns varões, alguns irmãos e vamos lá para a praça fazer um culto resumido chamado culto relâmpago, né? A gente louva ali alguns louvores, prega ali uma mensagem reflexiva, evangelística e a gente se conclui, não leva nem em torno de uma hora. A gente também tem esse trabalho. Em qualquer outro lugar, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu viver, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Louvamos a Deus por essa oportunidade de podermos estarmos aqui mais uma vez. Deus abençoe o irmão Maurílio, Deus abençoe o irmão Ricardo, Deus abençoe o irmão Daniel, Deus abençoe a irmã Ângela, que está conosco aqui nessa manhã nos acompanhando. Que Deus abençoe
todos os moradores da cidade de Itapiúna. Que Deus abençoe a nossa cidade mais e mais. Que haja paz em Itapiúna, que haja salvação em Itapiúna, que haja libertação em Itapiúna, que haja prosperidade na cidade de Itapiúna, em nome de Jesus. O senhor tem ideia de quantas vezes por semana o senhor prega? Na missão evangélica aqui de Itapiúna, especificamente eu fico com a administração da sexta e do domingo. A administração das quartas-feiras são feitas pelos obreiros, o corpo de obreiros, varões, diáconos, auxiliares, presbíteros, enfim. Mas especificamente nas sextas e nos domingos, nas sextas, que é o culto de doutrina, e no domingo, que é a administração, é comigo. Para cada ministração, o senhor tem mais ou menos quanto tempo de preparação para preparar esses sermões? Quanto tempo que o senhor investe? A gente investe no sentido chamado de consagração, né? Que envolve o jejum, envolve a oração, o devocional, né? Eu invisto em torno de uma tarde, no sentido de revisão, mas antes desse período já tem todo uma preparação, né? Mas no sentido direto, eu invisto em torno de uma tarde toda é investida na leitura, na reflexão, na questão do preparo, esboço, referência e tal, tudo isso, para que à noite a gente possa trazer uma ministração que venha realmente surtir um efeito tanto espiritual como refletivo e alertativo, né? As mães, meu Deus, todas as mães que estão aqui nessa noite, que essas mães, meu Deus, sejam felizes, sejam abençoadas, sejam auxiliadas, sejam alcançadas pelo Senhor. Meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós concordamos sobre nós toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. E te pedimos, ó Deus, uma semana de paz, uma semana feliz, uma semana abundante na tua presença, meu Deus. Você acha que a Igreja Missão Evangélica ela tem desenvolvido um trabalho relevante para a comunidade na qual ela está inserida? Tem. Eu atesto que a Igreja Missão Evangélica tem feito um trabalho relevante, tanto no meu tempo, como em toda a sua história, de 34 anos. Nós temos procurado fazer um trabalho que venha defender e levar o Evangelho, né, como um testemunho de fé, com seriedade, e também não só ficando nas questões espirituais. A gente sabe que a igreja também ela tem um papel social. Então a gente, vez por outra, a gente pratica alguma atividade social, como tivemos agora um impacto missionário, que aconteceu agora no final do mês de julho, e esse impacto missionário, ele tanto tratou de questões espirituais, evangelísticas, como também de questões sociais. Eu me apoiei no fogão, me levantei e pulsei o fogão a ponto de aquela lágrima cair por cima de mim. A partir do momento que aquela lágrima caiu por cima de mim, a minha mãe disse que do corpo da cabeça até os pés caiu tudo. Fiquei na carne viva e torna a dizer, quando Deus tem um propósito na vida de ninguém, não há nada de ninguém que paz. A partir daquele momento. O senhor acha que o senhor se relaciona bem com outros pastores, com outras igrejas aqui no município? Nós temos feito parte de um grupo de pastores, e eu, como pastor da Missão Evangélica, estou inserido nesse grupo, e temos lutado para levarmos o Evangelho além das nossas instituições, ou seja, nós temos lutado para levar o Evangelho de uma forma interdenominacional. E eu faço parte desse grupo porque entendo que
precisa muito a ser feito na cidade de Itapiúna, evangelicamente falando. E eu, ao compreender isso, faço parte desse grupo de pastores que tem lutado para levar o evangelho além da sua instituição. Porque eu entendo e compreendo, até pela palavra de Deus, de que a missão evangélica pentecostal do Brasil é uma das igrejas de Cristo. É uma das partículas da igreja de Cristo. Tem outras igrejas que também fazem parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Não é só a missão evangélica em si, aqui na cidade de Itapiúna, que é a igreja de Cristo. Nós somos uma parte da igreja de Cristo. Pastor, aí o senhor tem quantos obreiros aqui para lhe ajudar na obra? Nós temos auxiliares, né? Temos diáconos, temos presbíteros. O nosso corpo de obreiro é formado por auxiliares, diáconos e presbíteros. A gente vai fazer agora uma série de perguntas À vontade. que o pessoal fique ciente do posicionamento, né, doutrinário e teológico da igreja. Pronto. Tá bom? Vamos lá. A igreja, ela sobe antes ou depois da grande tribulação? A Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, ela é uma igreja pentecostal clássica. E eu também partilho dessa corrente. Então, ao meu ver, ao meu entendimento, nós somos pré-tribulacionistas. Vocês creem que uma vez salvo, para sempre salvo? Não. Nós cremos que a salvação, ela depende condicionalmente da nossa perseverança. Vocês creem no batismo no Espírito Santo? Cremos no batismo com o Espírito Santo, cremos nos dons, cremos na efusão e manifestação do Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo é uma bênção posterior à salvação ou não? Qualquer um pode receber? E o que é que evidencia o batismo no Espírito Santo para vocês? Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo, ele vem após a conversão e o comportamento cristão de vida. E nós cremos, eu partilho desse entendimento, que o batismo com o Espírito Santo, uma das suas evidências é o falar em línguas, evidentemente com o comprometimento e o forjar do caráter. Pastor, com relação ao Evangelho em Itapiúna, como é que o senhor vê? Como é que está o Evangelho em Itapiúna? Meu amado, eu vejo que aqui em Itapiúna nós temos uma dificuldade histórica, mas que nós temos lutado para que essa dificuldade ela caia, ela se interrompa. Nós temos uma dificuldade aqui em Itapiúna histórica de que nós temos dificuldade em mantermos uma unidade institucional, né, entre igrejas, entre pastores, mas como eu lhe falei outrora, nós temos um grupo de pastores aqui, eu faço parte desse grupo de pastores com muito orgulho, com muita alegria, e que temos lutado para jogar por terra essa dificuldade histórica que nós temos aqui de não se relacionarmos entre nós.
e não temos comunhão entre nós. Nós temos que entender que todos nós fazemos parte de uma só igreja, que é a Igreja de Cristo. A gente sabe que tem algumas dificuldades, outras de uma maneira assim, de uma maneira outra acolá, mas essas dificuldades a gente precisa vencê-las. A gente precisa entender que são dificuldades secundárias e que a unidade em torno do Evangelho é muito mais importante, muito melhor que a gente compreenda que nós precisamos estar por uma causa maior, que é a causa do Evangelho, a propagação e a defesa do Evangelho. Daqui a 10 anos, como é que o senhor espera ver a sua igreja? O que vocês esperam ter alcançado? Eu espero que a Igreja Missão Evangélica, daqui a 10 anos, seja com a minha liderança ou com a liderança de outro pastor, enfim. Eu espero que a Igreja Missão Evangélica ela continue contribuindo, como ela contribui, com seriedade, com verdade, com sinceridade, à propagação do Evangelho. E em relação à cidade de Itapiúna, eu desejo muito no meu coração que daqui a 10 anos nós tenhamos uma verdadeira mudança em relação ao que nós temos hoje, essa dificuldade que nós temos hoje de se relacionar, de mantermos ali uma comunhão. Nós precisamos quebrar essa barreira. E eu oro a Deus e trabalho para que nós possamos, como missão evangélica, contribuir para que essa mudança aconteça, de fato. Você viver melhor, cumprir a tua palavra, cumprir o Evangelho. Mas nós oramos por esses irmãos, pedimos a tua graça, tua ajuda, tua auxílio. Eu creio, com certeza. Abre mais um dia fortalecido, seja leve, seja mais. Pai querido, nesta manhã, nós temos graça para dividir o Senhor. E muito em breve, Pai, na tua missão, tenhamos, Pai, mais e mais momentos com esse, com a presença. Pai querido, queremos agradecer. Fique conosco, você acompanhado mais bem. Em nome de Jesus, nós damos graça. Eu desejo, em nome de Jesus, que todos os que assistirem, acompanharem esse documentário, seja abençoado pelo Senhor, seja tocado pelo Senhor. Desejo, em nome de Jesus, que a nossa cidade de Itapiúna seja alcançada, seja impactada pelo poder do Evangelho, que o Evangelho de Cristo Jesus, através de nós, suas testemunhas, seja levado a vários lugares da qual ele precisa ter acesso. Parabenizo você, irmão Felipe, por esse trabalho, é um trabalho muito importante. Louvo a Deus pela sua vida, que Deus continue lhe abençoando, e lhe digo que esse trabalho ele é um trabalho muito importante, porque nós realmente precisamos não só resgatar a nossa história evangelicamente falando, como propagá-la. Nós vemos aqui várias reportagens ou vários documentários sobre um setor, sobre outro setor, sobre um campo religioso, e eu não via esse trabalho em relação ao campo evangélico. Portanto, eu fico muito feliz em participar desse documentário e rogamos a Deus que Ele nos abençoe e que nós continuemos nessa caminhada de levar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a tantos que precisam, a tantos que necessitam dessa transformação, porque onde chega o Evangelho, ele transforma, ele muda, ele modifica. E que o Senhor nos abençoe e que nós continuemos nessa caminhada, nessa missão que Ele nos chamou para fazermos. Pai do Senhor, que Deus abençoe a todos.